Em campo é no Maracanã, o Flamengo vai enfrentar o Bolívar. O Bolívar, que é um time que tem parceria, né, com o Grupo City, tem um investimento muito forte, um trabalho para ser o principal clube da Bolívia, né, um trabalho muito sério. Então não é apenas altitude não, o Bolívar, mais, tá? Vai jogar no Maracanã, mas o Flamengo é super favorito. Quais são as opções do elenco do Tite? Salve nação, bora pra mais um vídeo. Escalação do Flamengo na mesa. Bora com tudo pra cima do Bolívar. Tentar fazer um placar agradável pra gente chegar na altitude e se classificar, rapaziada. Então assiste até o final pra você ficar por dentro de todas as novidades e informações da partida de hoje contra o Bolívar. Simbora! Para falar do Flamengo, que hoje também joga pela Libertadores, recebe o Bolívar. O Flamengo tem o desfalque do Cebolinha, do Vinha, mas é um time muito forte. Hoje é a vez do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores. O rubro-negro recebe o Bolívar no Maracanã, que vai estar lotado. A equipe da Gávea vem de empate frustrante no Brasileirão diante do Palmeiras em casa. Por outro lado, conquistou a vaga para as quartas da Copa do Brasil em cima do time paulista. Os visitantes vivem boa fase. São 3 vitórias em 3 jogos. É o líder do campeonato boliviano. Na fase de grupos do torneio, as duas equipes se enfrentaram. O rubro-negro perdeu o primeiro jogo na Bolívia por 2-1. No Maraca, a história foi bem diferente. O Fla goleou por 4-0. Mais tarde, Tite vai utilizar força máxima em relação ao que tem disponível. Na última semana, o treinador perdeu 2 jogadores com graves lesões. Everton Cebolinha sofreu ruptura no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo e já passou por cirurgia. O atacante não joga mais nesta temporada e o tempo de recuperação é entre 4 e 6 meses. Vinha também está fora da partida. O lateral esquerdo sofreu lesão no joelho e, assim como Cebolinha, vai ser operado. Quem também não joga, só que por suspensão, é o atacante Bruno Henrique. Com isso, a provável escalação do Flamengo tem Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Pedro. Luiz Araújo se torna peça fundamental sem Cebolinha. É o 12º jogador de Tite. Costuma entrar bem, muitas vezes sendo decisivo. Além disso, é o atleta com mais jogos disputados nesta temporada. São 43. O Flamengo tem também os garotos de Matheus Gonçalves, Lohan e o nigeriano Chola para suprirem a ausência de Cebolinha. Só que a diretoria está atenta ao mercado para repor a posição. E Michael, ex-Flamengo, que está no Al Hilal, tem chance de retornar ao clube. É um jogador que a gente gosta muito, saiu no momento que era importante para a carreira dele. Tem problema de voltar, isso acontece. O Gerson saiu, depois voltou. Na lateral direita, Tite treinou com Wesley e 35 milhões de Wesley e Varela, que está recuperado de lesão no quadril. Mas o jovem de 20 anos sai na frente nessa disputa por ter mais ritmo de jogo. Inclusive, o Wesley pode estar próximo de deixar o clube. O Flamengo aceitou a proposta de 20 milhões de euros da Atalanta da Itália pelo lateral, aproximadamente 120 milhões de reais. O Flamengo controla totalmente a operação. É um jogador que, obviamente, interessa o Flamengo. A prova é que a gente renovou o contrato dele recentemente. Agora, é um negócio como outro qualquer. A gente precisa ver. Para que isso seja possível, a gente precisa analisar peças de reposição, quais seriam as opções de reposição e pensar ainda nessa janela os movimentos que a gente teria que fazer para, vamos dizer assim, outras contratações. Então, assim, ele está dentro de um contexto Tem multa, da né? janela. Não, a multa é muito alta, muito acima, esquece, tá. esquece. Ele não pagaria uma multa dele para arrancar ele do Flamengo. Bom, é um momento de prestar atenção na bola aérea, corrigir os erros e aproveitar a força da torcida para fazer um bom resultado. Até porque o duelo de volta na semana que vem é na temida altitude de 3.600 metros de La Paz.
melhor para o Flamengo já fazer o resultado hoje, garantir um placar até confortável, elástico, para não sofrer na altitude, que independentemente do adversário, é sempre uma barreira a mais na Libertadores ou na Sul-Americana. O Loirão deixou quicando, hein, o comentário, hein? Né? Porque não tem muito o que fazer, assim. O Flamengo, assim, óbvio que queria ter feito a melhor campanha, poder decidir nessa fase jogando em casa, mas aí tem também a possibilidade de fazer um placar elástico, um bom placar, porque na altitude tudo pode acontecer. Realmente é difícil, não é frase vazia, jogar na altitude também não é... Não, é difícil sim, para todo mundo. Para quem não está acostumado, é muito difícil. Independentemente se você tem qualidade técnica ou não tem qualidade técnica, a velocidade de bola é diferente. Os caras que já estão acostumados colocam mais intensidade no jogo. Então, se o Flamengo... O ideal é o Flamengo conseguir fazer 3, 4 gols aqui no Maracanã e aí pode viajar para a Bolívia com um resultado mais tranquilo. Uma perguntinha básica. Tem o jogo do Bolívar hoje e tem clássico no Newton Santos contra o Botafogo no domingo. E aí tem essa volta lá na altitude. O que fazer o Tite? Poupar os jogadores no final de semana. Os principais jogadores você tem que poupar. Essa é a minha opinião. Ai, ai, ai. Vem pra cá. Ó. Libertadores, porque o Flamengo joga hoje à noite contra o Bolívar e a intenção é encaminhar uma classificação, né? Aí a manchete do dia de abrir vantagem rumo à vaga, porque o jogo de volta é numa altitude bastante elevada. O jogo se complica demais. A gente já viu o Flamengo esse ano se complicando em jogos na altitude, inclusive contra o próprio Bolívar. Ou seja, precisa vencer e vencer bem hoje à noite, Garamba. Mas eu acho que tem que tomar um cuidado redobrado, porque né, a manchete do ataque é dia a dia, né, quase que uma obrigação. E a gente tem o exemplo que esse mesmo Bolívar, no mesmo Maracanã, né, com o mesmo Flamengo, começou o jogo assustando muito o Flamengo. Não tinha altitude, a nível do mar, do Rio de Janeiro. Aí o Flamengo se achou no jogo, né, e aí resolveu o jogo. Mas, assim, voltando ao que o Éboli falou lá no começo, esse Bolívar, ele é um bom time independentemente da altitude. É um timaço? Não, mas é um bom time. O Flamengo é infinitamente superior, mas precisa jogar bola. Precisa realmente se impor. Não pode achar que os gols vão acontecendo de forma natural porque eu estou no Maracanã, porque eu estou com 60 mil pessoas, porque eu sou o Flamengo. Tem que correr atrás, tem que ter a intensidade que o Botafogo mostrou ontem até o fim do jogo. Tem que ter a inteligência que o Peñarol mostrou de não vamos parar, vamos fazer gols, porque o segundo jogo é mais complicado. Então, assim, eu acho só que tem que ser um Flamengo consciente de que ele precisa ganhar o jogo no fim do jogo, e não antes na manchete dos jornais ou na consciência de que tem um time melhor. Então, assim, eu acho que a concentração total do Flamengo não pode achar que, por estar aqui, é de quanto vai ser. Né? Vai ser 3 ou 4. Né? Tem que jogar para isso. É usar a cabeça, né? Não se lançar de qualquer maneira para o ataque, concordo com o Garamba. O time do Bolívar é um time que sabe botar a bola no chão, está modificado, né? Alguns jogadores saíram, outros chegaram. Então, é um time já com um desenho individual diferente, mas com uma filosofia de jogo que não é de hoje, né? O Bolívar é um time que sabe colocar a bola no chão, que sabe jogar fora da altitude. Já conseguiu resultados expressivos fora da altitude, não só nessa edição, em edições anteriores. Então, é um time que sabe colocar dificuldades. E que enfrentou o Flamengo 2 vezes. Duas vezes. Ele tem material de estudo ali. Isso, e você tocou num ponto importante. Primeiro, assim, a fase de grupos é uma coisa, o mata-mata é outra. Né? O Bolívar, na fase de grupos, ele pegou o Flamengo no Maracanã, em que ele toma o primeiro gol, ele não se importa, ele continua jogando. Ele toma o segundo gol, ele continua jogando. O Bolívar se classificou com muita tranquilidade no grupo, em primeiro lugar. Hoje, ele vai tomar o primeiro gol, ele vai ficar na dele. Ele não vai sair para o jogo. Ele vai tomar o segundo gol, ele vai ficar na dele. O Bolívar não vai se lançar também, não vai fazer jogo franco, ele vai jogar com a bola no pé. Mas é lógico que hoje uma prioridade para o Bolívar é frear o Flamengo, porque o Flamengo vai ter que jogar com faca nos dentes. Não há outra alternativa. Como fez o Peñarol contra o Três Strongers. Meteu 4-0. Até brinquei na abertura do programa, é o resultado anti-altitude. Porque você precisa de ter uma margem para o erro que vai acontecer na altitude. O erro que vai além do seu raciocínio, que vai além do que você deseja para as suas pernas. É um jogo com movimentos aleatórios.
não adianta, o nível de cobrança, eu reduzo muito o nível de cobrança para qualquer equipe que não tenha o hábito de jogar na altitude, ainda mais a 4.000 metros. É um jogo completamente diferente. O desnível técnico que muitas vezes existe, ele se desfaz ou ele reduz consideravelmente. Quando é um time brasileiro contra um time fraco da Bolívia, você já vê dificuldades. Contra um time de bom nível como é o Bolívar, a coisa fica ainda pior quando você vai para a altitude. Então, não tem outra alternativa. O Flamengo tem que saber jogar o jogo hoje, mas tem que ser muito agressivo. Tem que fazer placar. Dois gols de diferença, para mim, já gera preocupação. Acontece no jogo da quando volta. o Flamengo tem essa obrigação de fazer muitos gols, e me parece que ele fica muito ansioso e coloca os pés pelas mãos na hora de atacar. Ele vai num desespero para buscar esse gol, para abrir logo o placar, para fazer os 2, 3, quanto que se imagina, que ele acaba se atropelando no meio disso e aí o jogo vai se complicando. Demora fazer esse primeiro gol, aí já chega nos 40 do primeiro tempo, não sai, já vira nervosismo, já vira ansiedade. Eu acho que isso é algo a ser administrado pelo Tite também, que tem desfalques, né? Cebolinha. Um desfalque importante. Um desfalque importantíssimo. Não é só Luiz o Araújo desfalque do deve Cebolinha, jogar. né? Ele só tem o Luiz Araújo com opção de velocidade pelos lados do campo. Porque ele não tem o Cebolinha, ele não tem o Bruno Henrique, que está suspenso. Então, ele está com o Luiz Araújo, ele deve, inclusive, mudar o lado do Luiz Araújo. Sim. O lado que o Luiz Araújo joga de maneira mais confortável é o direito. Ele vai para a esquerda. O Luiz Araújo vai para a esquerda para que o Gerson possa ir para a direita. Isso ele vai ter que trabalhar durante o jogo. Ele pode até inverter em algum momento. Ele pode botar o Gerson mais pela direita, pela esquerda e botar o Luiz Araújo na direita. Isso é uma observação que ele vai ter que fazer no jogo, né? Para que não sobrecarregue um jogador ou não consiga extrair o máximo de desempenho. O Luiz Araújo vai ser muito importante nessa agressividade de início de jogo. O trabalho feito pelos homens de meio de campo, o trabalho feito pelo Arrascaeta, pelo Gerson, pelo De La Cruz. É lógico que o Flamengo tem muita qualidade e condição de ter volume a fim de construir oportunidades e alcançar um bom placar. O adversário não é simples, a gente tem que sempre bater nessa tecla. O Bolívar não é um bambala da vida. O Bolívar não é, jogando fora da altitude, empurrar bêbado em ladeira. Então, o Bolívar, como disse o Garamba, quando resolveu ir jogar um jogo solto no Maracanã, ele levou muito perigo contra o Flamengo. Mas o placar foi 4-0. Ok. Vamos analisar o contexto do jogo. Mas imagino que hoje à noite o Bolívar vai ser retrancado. Eu imagino Bem isso. precavido. Eu imagino que vai ser um time com uma prioridade defensiva, né? Como eu falei anteriormente. Ele não vai sair, não vai abandonar o posicionamento defensivo perdendo por 1-0, perdendo por 2-0. Porque ele sabe do poder que ele tem quando joga em casa. E o adversário, até entrar no jogo na altitude, ele fica meio desnorteado. O Flamengo tem um agravante, a bola aérea, que é muito utilizada na altitude pelos clubes locais. E que o Flamengo tem muita dificuldade para marcar. O Tite não vai me convencer de que o Flamengo está no percentual do Campeonato Brasileiro de bolas aéreas. Eu há pouco falei aqui da dificuldade que o Flamengo teve contra o Palmeiras. Que em 2 jogos, um pela Copa do Brasil e outro pelo Brasileiro, tomou 4 gols. Dessa maneira, em movimentos semelhantes. Um time que sabe usar esse espaço aéreo, como o Bolívar faz também muito bem. Então, esse primeiro passo hoje no Maracanã é fundamental para o Flamengo encaminhar uma classificação, encaminhar mais facilidades para o jogo da volta. Vai ser um jogo e fazer e lidar com os nervos e a parte física também. A parte física. O Mansur, o Mansur levantou um ponto que eu acho muito interessante. Meu xará Mansur. O Bolívar tem 20 jogos a menos que o Flamengo, oficiais nessa temporada. Olha só como a parte física também pode pesar e vai ter que ser administrada hoje pelo Flamengo. E tem que fazer o que a torcida tem cobrado, né? Jogar como o Flamengo. Eu acho que não pode, assim... existe muitas vezes uma preocupação, né? Quando você joga em casa, no primeiro jogo do mata-mata, de não levar gol, né? Sinceramente, não é o caso do Flamengo pensar isso, esquece isso. Tem que fazer o que a torcida está pedindo, joga como o Flamengo, vai, se impõe, goleia e vai para casa.
Simples assim. Simples assim. Simplérrimo, né? É só isso. É simples. Né? já combinamos com o Bolívar, inclusive. O Tite já te ouviu. É, que tá vendo no Pegou a hotel, receita de a bolo. redação, o É. Bolívar. Obrigado, caramba. Vou passar isso para os meus jogadores agora. Foi isso que o Tite deve estar falando lá do hotel. Combinaram com os russos, né? Vamos passar aí pelos gols. Vamos para o jogo do outro brasileiro hoje em campo, é no Maracanã. O Flamengo vai enfrentar o Bolívar. O Bolívar, que é um time que tem parceria, né, com o Grupo City, tem um investimento muito forte, um trabalho para ser o principal clube da Bolívia, né, um trabalho muito sério. Então não é apenas altitude, não, o Bolívar, mais, tá? Vai jogar no Maracanã, mas o Flamengo é super favorito. Quais são as opções do elenco do Tite? Que tem lesionados, né? Tá? Olha lá, hoje você tem à disposição o Rossi e o Matheus Cunha para o gol. Para a direita, Varela, Wesley. Para a zaga, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira e Léo Ortiz. Para a lateral esquerda, o Ayrton, Lucas e o Zé Wellington. Afinal de contas, o Vinha está machucado. Para o meio campo, Vitor Hugo de la Cruz, Arrascaeta e Lohan para a meia. Pulgar e Alan. Para o ataque tem o Gerson, Matheus Gonçalves, o Pedro, o Gabigol e o Luiz Araújo e o Bruno Henrique. Mas o Bruno Henrique não está, ele está suspenso. E você não tem mais o Cebolinha, que são os lesionados. Mesmo assim, com os problemas de lesão, tem material humano, o Tite, para fazer esse time ir longe, Pretzel. Material humano e outro, vai contratar na janela ainda, né? Para as oitavas não, mas se passar para as quartas, provavelmente deve ser reforçado, né? Mas vamos lá, pegando pela cabeça do Tite, eu acho que ele vai começar com o Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta, Gerson, Pedro e Luiz Araújo. Vamos dar uma olhadinha. Para mim, esse é o provável time para começar o jogo. Vamos ver aqui se você está em consonância com a nossa produção. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Olha. O Matheus vinha sendo. Quem vinha sendo das Copas? O Matheus. O Matheus. De la Cruz, Pulgar, Arrascaeta. Titulares. Gerson, Pedro e Luiz Araújo. Luiz Araújo pela esquerda. Ele é tão bom pela esquerda quanto pela direita? Eu gosto dele. Eu acho que ele conclui muito bem. É um jogador inteligente. Como ele cresceu. Pô, eu me lembro dele mirradinho no São Paulo, né? Não tinha tanta força, né? Jogador rápido hoje, inteligente para jogar e com uma finalização muito boa. Atacante finaliza fácil. E o Wesley, né? A Atalanta chegou a mencionar 20 milhões de euros pelo Wesley, né? O Flamengo aceitou. Eu estava esperando o jogador decidir se vai ou não, né? Pô, né? Isso é uma fábula. Pô. 20 milhões de euros por um lateral. Não tem 21 direito, anos, né? Acho que não tem nem o que pensar. E, na verdade, esportivamente, a Atalanta hoje... Claro. A Atalanta é vice-campeão aí da Supercopa, campeão da Copa da UEFA. Campeão da Liga Europa. Da antiga Copa da UEFA. Vai jogar Champions esse ano de novo. Vai jogar Champions, A gente chamava de Copa da UEFA. Lembra? E Recopa. Copa das Copas. Era Recopa. Copa das Copa dos Campeões da Europa, não era? Era a Copa dos Campeões da Europa que virou a Champions League. Era o nome. A Copa da UEFA que virou a Europa League. E tinha a Copa das Copas, que era a Recopa. Recopa. E isso acabou daí, né? Então tá aí mais um vídeo muito top, trazendo todas as informações do Flamengo contra aí o Bolívar no Maracanã, rapaziada. Precisamos da vitória, família. Então, cara, que timaço, mano. Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas. Olha esse meio de campo, mano, como que tá lindo, cara. Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta, mano. Não tem como ser melhor esse meio de campo, não, mano. Tá lindo, cara. Só não pode entrar o Alan, mano. Bagre Alan entrega tudo. No ataque temos o Pedroca, o nosso 9 aí bolado, Gerson e Luiz Araújo. Eu não gosto muito do Luiz Araújo pela esquerda ali, principalmente entrando como titular, mas ele entrou contra o Palmeiras, né? Fez 2 gols, decidiu o jogo contra as Pepinhas aqui, fez um gol e deu uma assistência, me perdoe. Então, a gente espera muito aí que o Luiz Araújo joga bem e rumo à classificação, hein, Luiz Araújo? Precisamos de tu e o Gerson hoje para servir o nosso Pedro, hein? Pra ele fazer uns 2 gols aí e fechar. E temos que fazer pelo menos uns 3, mano. Pelo menos 3 pra gente ir pra altitude tranquilo, sem sofrer tanto assim. Beleza? Se fizer 4-0, maravilha. Então esse é o vídeo. Assiste aí até o
Então esse foi o vídeo, família. Se você puder, deixa o like, se inscreve, se curtiu esse tipo de conteúdo, compartilha aí que vai ajudar muito o crescimento do canal. Tamo junto, fique com Deus e até mais tarde, hein? Mais tarde tem vídeo aí, pós-jogo aí, Flamengo versus Bolívar. Tamo junto, família.